Você provavelmente já ignorou o Einhar mais vezes do que você se lembra. Mas e se eu te dissesse que ele pode te render dezenas de Divines com o método certo? Hoje você vai aprender as melhores Beastcrafts e como elas podem ser uma mina de Divines escondida. Se ajeita na cadeira e bora pro vídeo. Se você não tá lembrado quem é o Einhar ou o que ele faz, você vai começar a se deparar nos mapas com ícones amarelos e vermelhos no seu minimapa. Isso representa algumas bestas que estão às soltas. E o Einhar é justamente um caçador que vai atrás dessas bestas. Qual é a diferença de cada uma dessas bestas? A besta amarela, tanto para a besta vermelha. A besta amarela seriam monstros raros, com modificadores um pouco mais fortes. Basicamente, esses modificadores vão alterar em alguns aspectos o monstro. Mas o que vocês precisam saber é que as bestas amarelas nada mais são monstros raros com alguns modificadores diferentes. E as bestas vermelhas, elas são monstros raros, mas com alguns modificadores específicos de cada besta, o que pode acabar se tornando um desafio e tanto. Depois que você encontra essas bestas e começa a batalhar contra elas, a hora que elas chegarem a mais ou menos 10% da vida, o Einhar vai soltar uma das frases dele e ele vai soltar uma rede em cima dessa besta. Se a besta for amarela, ela vai direto para o seu Menagerie, que é onde o Einhar fica. Se for uma besta vermelha, ele vai capturar ela também, mas dependendo se for a sua primeira vez capturando essa besta, você vai desbloquear uma receita de craft com ela. Vamos até esse Menagerie, ou o jardim do Einhar. Aqui no seu hideout, você pode vir e clicar no waypoint, e vai estar exatamente esse símbolo aqui, com essa caveirinha vermelha, ou você pode especificamente falar com o Einhar no seu hideout. Acontece que o meu ele não tá. Sempre que você quiser conversar com o NPC, mas ele não estiver aparecendo aqui no seu hideout, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar nessa setinha aqui em cima, clicar em decorações, e sim, NPCs são uma decoração. E aí você vai pesquisar aqui, Einhar, mas no caso ele já está aqui em cima. Então a gente vai clicar e arrastar ele para cá. Vamos fechar. E agora a gente pode conversar com ele. Então aqui você vai ter duas opções. Ou você vai ver o seu bestiário, ou você vai visitar o jardim do Einhar. Você pode ver o bestiário clicando aqui. A hora que você abrir essa interface, tem esse último caderninho que são sobre as bestas capturadas. E aqui vai ter todas as bestas que você capturou. As bestas que não tiverem nenhuma imagem, que tiver desse jeito assim, significa que são bestas amarelas. E as bestas que tiver uma imagem, significa bestas vermelhas. Mas você também consegue abrir o seu bestiário apertando a letra H. Ele vai abrir aqui e você já clica em bestas capturadas. Para quem joga Monster Hunter, vai entender mais ou menos como que funciona isso daqui. Agora, vamos até o jardim lá do Einhar, para mostrar para vocês como funcionam algumas coisas aqui. Aqui, a área principal é aqui à esquerda, onde tem o altar de sangue. Esse altar de sangue aqui, se você for querer mexer com as bestas, aqui vai ser mais a sua jaula do que as bestas, porque você não vai sair daqui tão cedo. Mais aqui ao cima, você vai ter várias salas. E essas salas basicamente estão todas conectadas uma com a outra, mas vou mostrar para vocês o que exatamente é cada uma. Aqui você vai ter o lar da onde as bestas estão guardadas. Você vai ter todos os exemplares que você capturou aqui. Beleza. Agora que a gente já viu aonde as bestas ficam armazenadas, o altar de sangue, agora você deve estar se perguntando, tudo bem, mas o que eu vou fazer com as bestas? O que elas servem? Como que eu consigo extrair potencial, extrair divines dela? Para que elas servem? Beleza. Vamos lá, uma coisa de cada vez. A parte mais importante que vocês têm que entender é, as bestas, elas são usadas em crafts também. E dependendo das bestas que você tem à sua disposição, você vai ter crafts diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho, se eu usar um Crake Shield Crab aqui, eu posso clicar e você viu que começou a aparecer várias bestas aqui em volta de mim. Por quê? A hora que eu clicar em Craft, essas bestas vão sair da jaula e elas vão começar a me atacar. Se eu morrer para essas bestas, eu vou perder essas 4 bestas e eu vou perder o craft. Mas se eu matar essas bestas, eu vou ganhar exatamente o que está escrito aqui. E aqui você vai ter uma infinidade de crafts. Seja uma stack de currency, seja uma stack de uma quantidade X de orbes cromáticos, orbes de regresso, e por aí vai. Então vamos fazer aqui um exemplo. Deixa eu invocar aqui a minha build. Não invocar minha build não. Deixa eu invocar alguns minions aqui para me auxiliar. E agora eu vou craftar. Então vocês podem ver que as bestas saem. E elas
Quando elas morrem, o Einhar fala uma frase aqui, e aqui no meio desce um raio de sangue, vamos falar assim. E está pronto o craft que você queria. E você pode fazer isso para várias coisas. Aqui eu posso criar, por exemplo, uma bota única. Então vamos criar uma bota única. E aí aqui agora eu mato os bichos. E aí quando termina, vai cair um raio aqui. E eu acabei de criar uma bota única. Vamos ver que bota que é essa. Mas essa aqui a bota não vale nenhum caos. Então, lembra num vídeo passado que eu falei pra vocês que vocês têm um jeito de fazer craft de flask diferente? Um desses é exatamente esse daqui. Se vocês verem o flask de vocês, o de vida ou de mana, ele vai ter alguma coisa escrita, o nome do frasco e às vezes depois ele vai ter outra coisa escrita. Então aqui no meu caso é Effusive Divine Life Flask. Divine Life Flask é o nome da base do item, é o nome do flask, do frasco de vida. Effusive é o que garante essas 3 linhas. Agora, aqui eu consigo colocar especificamente um desses mods que eu queira. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui nesse meu flask, remover curses na utilização dele, eu clico aqui em craft e isso vai acontecer. Eu não vou fazer isso porque o meu ele tá com recuperação instantânea, mas por aí vai. Isso aqui funciona para mana também. Então, se eu quiser colocar aqui convection, eu quero garantido imunidade a Ignite e remover todo o Ignite em mim quando usar o Flask. Eu clico aqui e clico em Craft. E é a mesma coisa. Eu só preciso matar as bestas e eu vou garantir o Craft específico. Tem também a mesma coisa para Flasks de utilidade. Tá? Como eu não fiz muito aqui, ele não vai aparecer para mim, né? Só que agora eu vou mostrar para vocês. O que dá para vocês fazerem aqui? Eu vou citar alguns exemplos das melhores Beastcrafts que tem e que o pessoal usa muito, inclusive é uma coisa que eles pedem para ser feita como service. Alguma delas, é uma das mais famosas, é utilizando a Black Morrigan. A Black Morrigan é uma besta que ela começa a aparecer a partir do T14 e ela é um pouco mais difícil de matar, bom? E o que você faz? Ao utilizar uma Black Morrigan e um Craig Sandspiter e 2 bestas amarelas, você vai fazer o quê? Com que uma armadura ou uma arma, ou na verdade qualquer peça, ela tenha o número máximo possível de links. No caso, se for uma armadura com 6 sockets, ele vai fazer os 6 sockets nela. Temos isso tanto para links e tanto para sockets. Então o que acontece? Se você tem um peito e ele tá com os melhores rolls e você quer fazer ele 6 link, 6 sockets, você precisa fazer o quê? Vem aqui, coloca o seu peito aqui, clica, eu quero o número máximo de sockets, você vai batalhar contra as bestas, depois você vai vir aqui escrever link, colocar o número máximo de links, dá craft, mata as bestas e você vai ter um peito, 6 sockets, 6 link. Tá, tudo bem, beleza, entendi. Mas eu dependo capturar as bestas para poder fazer as coisas que eu faço? Sim e não. Você pode fazer o farm de besta, né? Se você vir no seu Atlas aqui e você digitar bestas, você vê, na verdade é Einhar, você vai ver que tem vários pontos, tanto aqui, né? Bestiary, você vai ter aqui também, você vai ter aqui. Especificamente quando você estiver fazendo esse farm, você vai querer chegar exatamente nesse lado aqui. É essa rodinha aqui do seu Atlas que vai fazer com que você pegue mais bestas de um tipo específico. Se vocês quiserem, eu posso trazer depois um farm especificamente para bestas, tá? Mas não é o ponto desse vídeo, tá? Beleza, eu já expliquei para vocês como que funciona a mecânica do Einhar, como fazer o craft, beleza? Mas, e por exemplo, e se eu quiser vender ou comprar? Porque vocês viram que a Black Morrigan aqui, você acaba usando ela 2 vezes. Você vai ter que achar a Black Morrigan 2 vezes. Tá bom, você pode ficar procurando ela, você pode tentar matar ela, sua build pode estar um pouco fraca, mas você também pode comprar ela. Aqui no trade, se você escrever aqui Black Morrigan, você consegue achar ela aqui para comprar. Vocês podem ver que ela é um pouco cara, ela é 2.8 divines. Realmente, ela é uma besta muito visada, porque muitas pessoas utilizam ela para fazer esses 6 sockets e esses 6 links. Você clica aqui em comprar,
E o que vai acontecer? Ela vai vir exatamente com esse símbolo aqui. Com essa caveirinha aqui. O que significa essa caveirinha? Se vocês virem no Enhar aqui, vocês podem vir e comprar um item dele. Ele só vai ter um único item para ser vendido na loja dele, que é essa daqui, Bestiary Orb. Ela custa 1 caos. Comprando essa Bestiary Orb dele, você vai apertar H e você vai vir aqui nas suas bestas. Tem um segredinho com as bestas amarelas, mas é só para quem ficar até o final do vídeo. Você vai fazer o quê? Você vai clicar com o botão direito nessa Bestiary Orb e, como se fosse um Pokémon, você vai clicar com o botão esquerdo na sua besta. Você acabou de capturar ela numa orb de captura. E aí você pode vender essa besta. Vindo aqui, eu posso vir aqui e tá colocando um preço nela. Eu quero cobrar 15 caos nela. Se você viu o vídeo das ferramentas, aqui se você usar o Poi Awakened ou o Poi Overlay, qualquer uma dessas duas, eles conseguem identificar o preço dessas bestas. Tá bom? Agora vamos lá. Imagina que você foi lá, comprou a sua besta e ela tá aqui. Como que você faz para resgatar ela e utilizar ela? Porque se você só deixar ela no seu inventário e tentar fazer o Beastcraft, ela não vai funcionar. Por quê? Ela não está na sua lista aqui de bestas capturadas. Então, quando você tiver com a sua Black Morgan, o seu Crake Chimera, qualquer outra besta, ao clicar com o botão direito, lembrando, você tem que estar aqui no Jardim do Enhar. Quando você clicar com o botão direito, vai aparecer essa mensagem que a besta foi adicionada com sucesso ao seu bestiário. Aí agora vocês podem ver que aqui no meu bestiário essa besta apareceu de novo. Tá bom? Fazendo isso, é só você aproveitar os crafts aqui. Você pode ver, por exemplo, eu quero modificar um item. O que eu preciso? Eu preciso do Crayseek Sand Spitter. Então vamos lá no meu trade. Eu quero um Crayseek Sand Spitter. Vamos ver quanto que tá um desse. Tá 9 caos. Aí eu vou lá, peço pro cara, compro, venho aqui, libero ele aqui. Aí eu vou ter adicionado aqui no meu. Beleza? Como que você faz pro Enhar aparecer nos seus mapas pós-endgame? Depois que você entra no seu Atlas. Até o ato 10 é aleatório a presença ou não do Enhar nos seus mapas. Pode ser que ele apareça, como pode ser que ele não apareça. Mas a partir dos atos, depois que você completa eles e entra no Atlas, você vai começar a mexer nessa outra árvore um pouquinho pequenininha aqui. E como eu mostrei pra vocês, você vai ter alguns pontos aqui do bestiário. E aqui você vai aumentando a chance de ter mais bestas. Temos alguns escarabes também. Se você ainda não sabe como funcionam os escarabes, deixam aqui nos comentários caso você queira um vídeo explicando como funciona e como farmar esses escarabes no endgame. Mas aqui, especificamente nessa área aqui, temos alguns escarabes que possam ajudar você a farmar. Esse aqui é um dos melhores que tem. A área contém 5 bestas adicionais vermelhas. Ou seja, vão aparecer 5 bestas a mais do que já tem e elas vão ser vermelhas. A chance de você capturar uma Black Morgan, um Crazy Chimera. Eu tô falando essas bestas, elas custam mais de 2 Divines pra cima cada uma. Então, inclusive, esse último Scarab aqui, esse aqui faz com que as bestas capturadas gerem uma cópia dela. Então, se você derrota uma Black Morgan, na verdade ele vai te dar 2. Dá um pouco de dinheiro, farma besta. Agora, a dica no final do vídeo que eu falei pra vocês que eu ia falar. Essas bestas amarelas, você deve estar se perguntando, tá, então eu não vou usar muito dessas bestas. É aí que você se engana, meu pequeno gafanhoto. Se a gente for de novo aqui na Black Morgan, vou dar o exemplo dela porque é o que a gente mais usa. Vamos lá. Então, aqui ó. Colocar um item no máximo número possível de links. No máximo número de sockets. Você vai precisar de uma Black Morgan, o Craig Shield Crab, o Craig Sandspiter. Mas você pode ver que aqui do lado vão precisar Any Rare Creature. Vão precisar de 2 bestas para cada vez que a pessoa for fazer. Isso eu tô dando esse exemplo, tá? Existem alguns outros crafts mais endgame que a pessoa vai precisar comprar, vai fazer o craft mais de 15, 20, 100 vezes. Ou seja, essas bestas amarelas, para essas pessoas especificamente, vão ser muito necessários. Existem muitas pessoas que craftam e precisam dessas orbes.
porque elas precisam ficar constantemente fazendo esse craft. Então o que a gente faz que quer farmar um pouco de caos? A gente vai começar a farmar essas bestas amarelas em mapas tier baixo. Eu vou voltar pro meu hideout e vou mostrar pra vocês especificamente o que eu tô falando. Quando você está fazendo mapas, quanto maior o mapa, maior vai ser o nível da besta. E existem algumas bestas que elas precisam ser nível alto. Eu expliquei a Black Morgan, ela só aparece a partir do tier 14. Mas esse farm de Yellow Beasts, de bestas amarelas que eu vou passar para vocês, pode ser feita no tier 1. Inclusive, quanto mais baixo o tier do mapa, melhor. Porque você vai conseguir matar as bestas muito mais rápido. Então qual que é a ideia desse farm? Você pega o máximo de possibilidade possível de aparecer em Har na sua tree. E aí, fazendo isso, você vai vir e vai começar a matar todas as bestas fazendo um mapa tier baixo. Pode ser tier 1, pode ser tier 2, não tem problema nenhum. Porque o nível da besta amarela não importa. Tá? E quando você fechar 60 bestas amarelas, você vai lá no Enhar. Lembrando que você vai precisar ter, para começar esse farm, 60 caos. Por que 60 caos? Você vai precisar comprar 60 Pokébolas dessa. Comprando as 60 Pokébolas, você vai apertar com elas com o botão direito, igual eu fiz naquela parte do vídeo. Vai clicar com o botão esquerdo em uma delas e vai guardar. 60 itens é exatamente o seu inventário cheio. Então você quer encher o inventário, guardar aqui na sua stash. Por exemplo, eu quero colocar aqui Yellow Beasts. E aí eu vou colocar aqui. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no Discord. Lembra do TFT que eu passei para vocês no último vídeo? Fazer Benchcraft. Existe uma outra aba um pouquinho abaixo do Benchcraft aqui, que é Bulk Beasts, que é exatamente você vender pacotes de bestas. E aqui você já pode ver, existem pessoas vendendo 60 bestas amarelas por um Divine. Peraí. Um Divine para farmar monstro de mapa tier 1 é exatamente isso. E eu vou falar para vocês, isso vende muito rápido. Quando eu começo na liga, eu sempre faço esse farm. Esse método na liga passada já me rendeu mais de 20, 30 Divines. Você fica um dia inteiro farmando aquilo ali, você tem Divine para brincar, dá a rodo. Se você fica o dia inteiro farmando isso, você no final do dia vai estar cheio de Divines. Esse é um método que eu usei muito tempo para poder farmar muito Divine nas ligas passadas. E o método de vender eles também é igual, é muito parecido. Você vai anunciar aqui, exatamente como essa pessoa está anunciando WTS, Softcore, que é eu quero vender no Softcore 60 bestas amarelas. Aí você coloca o seu preço e você fala o quanto que você tem de estoque. Aí você coloca IGN e o seu arroba como que tá aqui dentro do jogo. No meu caso é Taumaturgo. Então eu coloco aqui para vender. E aí as pessoas vão me mandar mensagem. Ei, quero comprar as suas bestas. E você vende para elas. E olha, tem muita gente vendendo. Claro, você pode vender o pack das suas bestas. Por exemplo, esse cara aqui ele tá vendendo um Vivid Vulture por 70 caos cada um. E por aí vai. Craig Maron. Você vê que a galera não tá. Ó, Black Morgan. 3.5 Divines cada uma. Então você já tá vendo que dá pra fazer muito dinheiro com isso daqui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que ficou, comentem aqui embaixo. Se vocês precisarem que eu traga um exemplo prático de como tá farmando as bestas, mandem uma mensagem. Se vocês quiserem ver um trade de um pacote de bestas, deixem aqui nos comentários também. E é isso. Ideias para o próximo vídeo, deixem aqui, mandem no shorts e a gente vai conversando. Tudo bem? Obrigado por mais um vídeo. Se você gostou, não esquece, clica no like, se inscreve no canal, compartilha com teu amigo, manda para aquele teu amigo que não tá conseguindo farmar nada e fala assim, ô, tem um farm novo aqui que você pode fazer em tier 1 e te rende uma Divine fácil. Manda para ele, tenho certeza que ele vai gostar. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Abraço.